Olá, eu sou Marconi e hoje vamos ver quem foi Paulo Freire e o que ele representa para a educação no Brasil e no mundo. Muito além de ser amado ou odiado, Paulo Freire é a figura mais importante do século XX do Brasil no quesito educação. Sendo o patrono da educação brasileira, o reconhecimento ao mérito de sua obra e das suas contribuições para a educação e alfabetização no Brasil e no mundo. Vamos juntos nessa viagem, mas antes, inscreva-se no canal MBM, ative as notificações, deixe o seu gostei e não perca nenhum detalhe do rico conteúdo disponível aqui. Paulo Régulos Neves Freire nasceu em 19 de setembro de 1921. Foi educador, escritor e filósofo pernambucano, tendo sua formação inicial em Direito. Freire desistiu da advocacia e atuou durante o início da sua carreira como professor de língua portuguesa no Colégio Oswaldo Cruz, instituição em que o professor havia concluído o ensino básico. Freire também trabalhou para o Serviço Social da Indústria, o SESI, como diretor do setor de Educação e Cultura, além de ter lecionado Filosofia da Educação na então Universidade de Recife. Nascido em Recife, capital de Pernambuco, filho de um policial militar e de uma dona de casa, Paulo Freire ficou órfão de pai aos 13 anos. Sua educação inicial contou com o ingresso no Colégio Oswaldo Cruz, por meio de uma bolsa concedida pelo diretor. Mais tarde, Freire tornou-se auxiliar de disciplina e, após a formação, professor de língua portuguesa. Em 1943, ingressou no curso de Direito da Universidade de Recife. Em 1944, casou-se com sua primeira esposa, a professora Elza Maia Costa de Oliveira, casamento que durou até o falecimento de Elza em 1986. Em 1947, Freire foi nomeado diretor do Departamento de Educação e Cultura do Serviço Social da Indústria, iniciando um trabalho com a alfabetização de jovens e adultos carentes e de trabalhadores da indústria. Em 1959, Paulo Freire passou no processo seletivo para a Cátedra de História e Filosofia da Educação da Escola de Belas Artes da Universidade de Recife, com a tese Educação e Atualidade Brasileira. Em 1961, o professor tornou-se diretor do Departamento de Extensões Culturais da Universidade de Recife, o que possibilitou realizar as primeiras experiências mais amplas com a alfabetização de adultos, que culminaram na experiência de Angicos, por possibilitar a alfabetização de jovens e adultos em cerca de 40 horas e com baixos custos, na cidade de Angicos, no estado do Rio Grande do Norte. O método desenvolvido por Paulo Freire inspirou o Plano Nacional de Alfabetização, que começou a ser encabeçado pelo Ministério da Educação e Cultura, MEC, ainda no governo de João Goulart. A experiência de Angicos causou alvoroço na cidade, uma greve de trabalhadores de uma obra que se recusaram a trabalhar enquanto não tivessem seus direitos garantidos, como descanso semanal remunerado e uma jornada de trabalho que respeitasse a jornada estabelecida pela consolidação das leis trabalhistas CLT. Empresários e fazendeiros, primeiramente do Rio Grande do Norte, não aceitaram a reivindicação dos trabalhadores, antes analfabetos e agora entendedores de seus direitos. Outra questão entrou em jogo no cenário político. Na época, somente poderia votar quem fosse alfabetizado. O Plano Nacional de Alfabetização poderia levar o letramento até 6 milhões de brasileiros, o que significaria 6 milhões de novos eleitores fora das classes dominantes. Esses fatores foram decisivos para que, ainda em abril de 1964, o Plano Nacional de Alfabetização fosse cancelado. Esses também foram fatores decisivos para a prisão de Paulo Freire. Marcos Guerra, advogado e um dos coordenadores do projeto em Angicos, e dezenas de outras pessoas que, como no caso Freire, também foram exilados. Paulo Freire passou 70 dias preso e foi exilado. No exílio, foi primeiramente para o Chile, onde coordenou o projeto de alfabetização de adultos pelo Instituto Chileno da Reforma Agrária por 5 anos. Em 1969, o professor pernambucano foi convidado a lecionar na Universidade de Harvard. Em 1970, foi consultor e coordenador emérito do Conselho Mundial de Igrejas, CMI, com sede em Genebra, na Suíça.
Até o seu retorno ao Brasil em 1980, Freire fez viagens a mais de 30 países pelo CNI, prestando consultoria educacional e implementando projetos de educação voltados para a alfabetização, para a redução das desigualdades sociais e para a garantia de direitos. Foi nesse período em que o pensador brasileiro implementou importantes projetos educativos em Guiné-Bissau, Moçambique, Zâmbia e Cabo Verde. Em 1978, a Lei da Anistia permitiu o retorno de exilados políticos. Em 1980, Freire retornou ao Brasil. Após isso, passou a lecionar na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC, e na Universidade de Campinas, Unicamp. Em 1986, sua primeira esposa, Elza, com quem teve 5 filhos, morreu. Em 1988, Freire casou-se com sua segunda esposa, Ana Maria Araújo, com quem permaneceu até a sua morte em 1997. Entre 1988 e 1991, Freire foi nomeado secretário de Educação do município de São Paulo pela então prefeita Luísa Erundina. Ao sair do cargo, antes do término da gestão, Mário Sérgio Cortella, então assessor de Freire e mais tarde seu orientando de doutorado na PUC São Paulo, ocupou o cargo até o ano de 1992. No dia 2 de maio de 1997, Paulo Freire morreu, aos 76 anos, após passar por angioplastia e apresentar um complexo quadro de saúde devido a problemas do sistema circulatório. Em 2005, a deputada Luísa Erundina criou um projeto de lei para reconhecer Paulo Freire como patrono da educação brasileira. A obra Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, é o terceiro livro mais citado em trabalhos da área de humanidades no mundo. O educador brasileiro criticava o modelo de educação que ele chamava de educação bancária. Esse modelo é baseado na visão de que o professor é o centro do processo e detentor do conhecimento das matérias, sendo o responsável por depositar aquilo que sabe em seus alunos. Freire falava da importância de pensar-se em uma educação capaz de reconhecer a cultura do educando e agir com base nela, naquela realidade, pois somente assim ela faria sentido para aquele que vai ser alfabetizado. Nas palavras do filósofo, a leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Na visão de Freire, a leitura e, no mesmo sentido, a escrita somente fará sentido se for acompanhada de uma capacidade de ler o mundo, de perceber o mundo, de reconhecer os papéis desempenhados pelos atores do mundo e de reconhecer-se como peça naquele mundo. Por isso, Freire agia com base nas palavras que faziam parte do cotidiano dos trabalhadores em processo de alfabetização, para ensiná-los. Outra característica do método freiriano é a tentativa de levar uma conscientização política e de classe para os educandos. Talvez esse seja o fator que mais tenha despertado a ira dos setores conservadores responsáveis por extinguir o Plano Nacional da Alfabetização e por exilar o professor pernambucano. A obra de Paulo Freire e o seu método são profundamente marcados pela insistência de levantar-se um novo tipo de educação capaz de dar autonomia às classes dominadas por meio do diálogo e de uma educação emancipadora. Para quem simpatiza com as ideias do filósofo pernambucano, esta tarefa é necessária para a criação de um novo Brasil, mais justo e igualitário. Para quem discorda de sua obra, não pretendemos fazer uma afirmação generalizada, pois podem existir críticas pontuais plausíveis acerca do método ou da obra freiriana, e lembrando que as críticas não presumem sua anulação, há em geral um medo de que ela seja a cartilha para fazer o que setores conservadores têm chamado de doutrinação marxista nas salas de aula. Essa acusação, sustentada nos dias atuais por grupos políticos ligados à extrema-direita, era a mesma que condenava Paulo Freire em 1964. O inquérito comandado pelo tenente-coronel L. Biapina Lima dizia que Paulo Freire era um dos maiores responsáveis pela subversão imediata dos menos favorecidos, que sua atuação no campo da alfabetização de adultos nada mais é que uma extraordinária tarefa marxista de politização das mesmas.
e que Freire é um criptocomunista encapuçado sob a forma de alfabetizador. O nosso próximo vídeo vai trazer um apanhado da obra de Paulo Freire. Assista e compreenda o pensador, filósofo e educador. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Lembrando que estamos produzindo uma série de 64 vídeos com todo o conteúdo de matemática do nível Fundamental 2. Um forte abraço!